E hoje nós vamos conversar sobre acidentes domésticos e como evitá-los. Oi pessoal, tudo bem? A gente está aqui então mais uma vez, Paulinho, obrigada por estar aqui, a gente batendo um papo para tentar ajudar e esclarecer algumas situações. Importante a gente pontuar algumas situações de risco e relembrar os riscos e os cuidados que a gente tem que ter durante o ano inteiro, né? Eu acho que a gente tem que ficar em alerta para algumas situações agora de fim de ano, mas tem cuidados que eu acho importante a gente manter o ano inteiro para evitar acidentes domésticos, que são uma causa importante de idas aos prontos atendimentos e até mesmo de mortalidade infantil aí. Quais são os principais acidentes que você vê assim, que uma criança tem, um recém-nascido tem? Olha, se a gente for pensar assim, cada faixa etária, né, cada etapa da vida da criança, a gente vê alguns acidentes mais comuns. Por exemplo, o bebezinho que acabou de nascer, né, que você vê aí muito na sua rotina, aí a questão do berço, a morte súbita do lactente, né, que a gente fala, que é o bebê acordar sufocado no berço. Então, uma orientação importante, acho, nessa fase, evitar colocar muitas coisas no berço do bebê. Aliás, não se deve colocar nada no berço do bebê. Ah, travesseirinho. Ai, mas ele não vai acostumar a dormir sem travesseirinho. Ele não dormia com travesseirinho na sua barriga. Ele não precisa disso, né? né? Isso a gente acostumou, a gente precisa. Então, a gente acha que ele precisa. Não precisa. Então, esses cuidados, a gente vê muito, né? Essa morte súbita do recém-nascido. E quando ele vai crescendo um pouquinho, asfixia neonatal. O que é isso? É o bebê ou o lactente, né? O nenenzinho aí até 1 ano de idade. É muito comum nessa faixa etária, tudo que eles veem, eles colocam na boca. E eles não têm noção de perigo. Então, a gente ter cuidados nessa faixa etária, até mesmo com situações, por exemplo, a tampinha da pomada que você vai usar para o bebê. Às vezes ele pode engolir né, uma bolinha, qualquer objeto pequeno, evitar. Moeda. Que eu via muito na UTI, pilha. Bateria. Não, bateria de brinquedo, né? E é muito grave, comum, né? Grave. E eles experimentam tudo, né? Eles conhecem o mundo através da boca. Isso. Né? E fora o cuidado dele puxar, né? Então a gente tomar cuidado com isso também. Lembrando dessa época agora de Natal, e a época de Natal, aniversário, Dia das Crianças, né? A questão dos brinquedos. Sim. Né? A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente em épocas que as crianças ganham muitos brinquedos. Por quê? Para a gente ver primeiro se aquele brinquedo é adequado para a idade dela. Muitas das vezes as pessoas até que dão o brinquedo falam assim, ela já tem muito brinquedo, eu vou dar esse aqui, quando ela estiver maiorzinha ela brinca. Só que a criança vai pegar todos aqueles brinquedos e vai abrir todos. E muitas das vezes, provavelmente, por exemplo, uma festa de Natal, todo mundo está junto, a atenção está diminuída. Tem muita gente na casa, não está só você e seu filho. Então, às vezes, a vigilância diminui e aí, quando você chega, às vezes, para ver o que ele ganhou, já está aberto. Né? Pecinhas pequenas, por exemplo, de Lego mesmo, que os meninos adoram. Dependendo da faixa etária, ele vai colocar na boca. Então, a gente vê o que realmente é apropriado para aquela idade. E outra coisa, a gente conferir se os brinquedos têm o selo do Inmetro, que é uma garantia, né, que a gente tem que aquele brinquedo foi realmente avaliado e é seguro para aquela faixa etária. Então, a gente ficar em alerta aí. Acidentes mesmo aí que a gente vê, que é uma coisa que a gente tem que conversar e pontuar bastante aí também, principalmente afogamentos, né, quedas em piscinas que ninguém vê, né, e voltando um pouquinho aí, os bebês menorzinhos, eles, até 3 anos mesmo, eles ainda têm, eles não têm tanta força muscular, não têm um desenvolvimento todo ainda adequado. Então, os pequenininhos, os menores de 1 ano principalmente, a gente vê às vezes acidentes, afogamentos, não em piscinas, mas até mesmo na banheira, no balde, porque ele às vezes se vira ali e não tem força para sair. Um pouquinho de água já é o suficiente. Não, exatamente, né? Não tem um reflexo de retirada tão rápido quanto de uma criança maior. E às vezes não tem força, né? Dependendo da posição. Uma coisa que a gente estava conversando antes também, que eu confesso que ano passado eu fiz isso. Ano passado eu dei uma patinete para minha sobrinha e eu dei só a patinete, né, Robertinha? Não, isso a gente vê acidentes, a gente brinca aqui nos hospitais referência de trauma, né? Aqui em BH a gente tem aí o João 23, a gente
o aumento de acidentes, até mesmo acidentes não tão graves, mas que causam um transtorno familiar aí, que é ruim para toda criança, claro, como por exemplo, quebrar uma perna, quebrar um braço. Por quê? Todo mundo dá a bicicleta, dá o skate, dá a patinete, mas ninguém dá o capacete, ninguém dá a joelheira, né? Ninguém dá os equipamentos de segurança. A gente estava até brincando que esses brinquedos, eles tinham que ser vendidos em pacote. Exatamente. Sabe, não podia vender só a bicicleta, tinha que vender a bicicleta, o equipamento de segurança, as faixas também para sinalizar se o menino for andar, se a criança for andar à noite, e uma buzina. E outra coisa, quando a criança é maior, que às vezes vai ter uma situação que ela vai andar na rua com essa bicicleta, a gente orientar e mostrar para ela em casa algumas dicas de segurança e de trânsito, né? Qual que é, por onde o carro vai, por onde o carro vem, onde ele tem que estar e, claro, sempre junto de um adulto. Não dá para você deixar uma criança andando de bicicleta na rua sozinha. O risco é muito grande, É muito né? grande. E a mesmo gente fazia brincar, isso quando a gente era pequeno, né? Mas gente agora agora não pode mais não. não. E até mesmo crianças que às vezes, aqui não tanto, né, por conta da própria cidade grande, tudo, mas em cidades pequenas, ou mesmo em bairros a gente vê mais, criança brincar na rua. O risco de atropelamento é grande, porque ela vê a bola, ela corre atrás da bola, ela não preocupa se está vindo um carro. Tem até uma frase que o pessoal usa, né? Cuidado, sempre atrás de uma bola pode vir uma criança. Né? Então a gente sempre ter esses alertas e vigiar, porque acidentes, eles acontecem. É o que a gente fala. Uma criança cair da patinete, cair da bicicleta, é esperado. Uhum. Ele vai Tá cair. aprendendo. Isso é fato. O que a gente precisa é proteger essa criança. Né? E os outros riscos de queda também, né? Até mesmo com relação a varandas, a protetores de telas de janelas, né? Porque a criança é curiosa, se ela chegar na janela e ver uma coisa que interessa a ela lá embaixo, ela não estiver vendo direito, ela vai virando o corpinho até ela ver. E às vezes ela não tem essa força para voltar para trás. Então, assim, são acidentes evitáveis simplesmente com uma tela, né? Então, são coisas que a gente tem que tomar esse cuidado aí. Outra coisa que é comum também que a gente vê acidentes que também são evitáveis em uma faixa etária um pouco maior, quando os meninos começam a brincar com videogame, as meninas começam a usar secador, chapinha de cabelo, são objetos ligados à tomada. Então, a gente orientar os cuidados, né? Choque e outra coisa, não manusear esses equipamentos molhados, descalço, perto de água. Aí a menininha vai lá secar o cabelo na pia. Abre a torneira, coisas que eles não têm essa maldade. Então a gente tem que estar orientando e vigiando de pertinho aí. E outra coisa que a gente vê também nas festas de fim de ano, que a gente tem que tomar cuidado com as crianças menores um pouco pela curiosidade e nos adolescentes, ingestão de álcool. Por quê? Você está ali na sua casa, você está oferecendo um jantar, as bebidas estão expostas. Ele pega o que quiser. Ele pega o que quiser. E os menores têm curiosidade. Ai, meu pai está tomando aquele ali, eu quero ver se é gostoso. E a gente não tem esse controle, não está vigiando às vezes de perto. Então, às vezes, quando você vai ver, a criança está ali, às vezes com um quadro de vômito, uma situação de algo que já aconteceu. Então, a gente tentar deixar essas coisas mais altas e vigiar os adolescentes. É muito difícil, né? Tem que ter um controle muito grande. Não é fácil, não. Robertinha, muito obrigada mais uma vez. Gente, então esse foi o nosso vídeo de hoje. É muito importante você tomar muito cuidado do seu bebê, da sua criança e até do seu adolescente. Quem gostou desse vídeo, curte, dá um like aqui, inscreve no canal, compartilha e deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver por aqui. Um beijo e até a próxima!